Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Carlos Roberto Silva, do Doenças Silenciosas. Hoje teremos mais um episódio importantíssimo. Hoje trouxemos aqui para conversar conosco a doutora Liliana Secaf, que é nefrologista. Ela nos explicará a importância de se ter cuidados muito especiais com os rins. Você sabe se seus rins estão funcionando bem? Doutora, por favor, eu quero que a senhora se apresente e dê sua bio reduzida. Bom dia, Carlos. Um Bom prazer dia. estar aqui no Doenças Silenciosas. Agradeço o convite para falar de um tema que eu realmente sou totalmente apaixonada. Então, eu sou nefrologista do Hospital Sírio-Libanês, coordenei a nefro do Sírio-Libanês por alguns anos. Hoje estou só no atendimento clínico. Sou uma estudiosa no assunto e tenho muito prazer em participar desse programa que pode ajudar as pessoas a pensarem e a cuidarem dos seus rins. Muito bem. Você sabe se seus rins estão funcionando bem? Todo mundo foca no fígado. Mas e os rins? Doutora, por favor, nos explique o que é nefrologia. Então, a nefrologia é uma especialidade clínica que cuida dos rins. A maioria das pessoas imagina que quem é o médico responsável pelos rins são os urologistas. Os urologistas são médicos cirurgiões que cuidam da parte cirúrgica de todo o trato urinário, rins, ureter, bexiga e próstata. Já os nefrologistas, nós cuidamos então de toda a função renal e de como ela promove a homeostase e o equilíbrio dentro do corpo humano. Muito bem. Quais são as funções dos rins? Então, Carlos, essa é uma questão muito importante também, porque a maioria das pessoas imagina que os rins sejam responsáveis apenas pela diurese, pelo quanto você faz de xixi por dia. Mas o rim é muito mais do que isso. O rim, além de cuidar desse equilíbrio hídrico, ou seja, o quanto ingerimos de líquido e quanto expelimos desse líquido, ele também é responsável por outras funções. Uma das principais funções é tirar as toxinas do organismo, porque durante 24 horas existem reações químicas dentro do organismo que geram toxinas. Essas toxinas precisam ser eliminadas e elas são eliminadas na urina. Então, quando o rim não tem um bom funcionamento, essas toxinas começam a se acumular no sangue e isso é tóxico, é deletério para o paciente. Além disso, o rim é responsável por produzir um hormônio que se chama eritropoetina, que é o hormônio que estimula a medula óssea a produzir sangue. Então, quando o rim não tem um bom funcionamento, a produção desse hormônio é reduzida e o paciente passa a ter anemia. Outra função do rim é o equilíbrio do metabolismo ósseo, de cálcio, fósforo e paratormônio para que os ossos continuem fortes e firmes. Então, não é só a osteoporose da idade que pode causar, por exemplo, fraturas, mas se você tiver uma insuficiência renal, esses ossos também ficam mais fracos. Então, o rim também é responsável por esse metabolismo. Ou seja, nós temos um órgão que participa de várias funções no organismo 24 horas por dia, 365 dias por ano. Muito bem. É verdade que muita gente só descobre que os rins estão falhando quando precisa da hemodiálise? Infelizmente é. Eu recebo no consultório vários pacientes que quando eu olho o exame e o paciente me conta o que está sentindo, eu infelizmente tenho que falar, daqui o senhor vai atravessar a rua ou vai procurar o hospital a que tem direito e nós vamos ter que iniciar o programa de hemodiálise. Por quê? Porque os sintomas de uma insuficiência renal crônica, onde o rim já parou totalmente de exercer as funções que eu acabei de explicar, eles são muito inespecíficos. Então a pessoa pode apresentar só um cansaço, ela acha, eu estou cansada porque estou trabalhando muito, porque foi um ano difícil, ela pode ter dor nas pernas, eu tenho dor nas pernas porque eu não faço exercício, fico muito tempo sentado, e assim vai. Então os sintomas são muito inespecíficos, não existe um sintoma, eu tenho isso é porque meu rim não está funcionando. São sintomas de como se fosse um cansaço, uma intoxicação mesmo por esses resíduos que vão ficando no sangue. E como
infelizmente, as pessoas ou não fazem exames, ou não questionam aos seus médicos, ou os médicos não explicam lá atrás, olha, o seu rim não está funcionando tão bem, a gente precisa ter uma atenção mais importante a eles, isso vai ficando de lado e, infelizmente, chegam para mim e para outros nefrologistas já num estado que a gente chama final de doença renal. E no meu caso e no caso do nosso público, o que é a hemodiálise? Então, a hemodiálise é um sistema onde o filtro, que seria o rim, passa a ser a máquina, né? Essa é uma outra questão bem importante, Carlos, porque as pessoas têm muito medo da hemodiálise, porque ela já foi um sistema muito precário no passado. Eu faço uma analogia aos meus pacientes que a hemodiálise hoje é mudou como mudaram as televisões. Você deve lembrar bem, e acho que a maioria daqui lembra, que as televisões eram uma caixa enorme, que a gente tinha que colocar uma antena, põe um bombril, vira para cá, vira para lá, para ela ter uma imagem boa. Hoje a televisão é aquela tela fininha, linda, maravilhosa, de LED, em que a imagem é perfeita. As máquinas de diálise também. Elas eram enormes, parecia uma máquina de lavar roupa enorme, e a diálise ela não era individualizada, ou seja, a mesma substância, o mesmo fluxo, o mesmo método era usado para paciente muito magrinho, paciente gordo, paciente jovem, paciente idoso, e hoje não. Hoje é um mini computadorzinho, uma máquina pequenininha, onde você insere os dados dos pacientes, a idade, o peso, a altura, e você customiza a diálise para aquele paciente. Então, hoje os pacientes não passam tão mal como no passado. Então, esse medo da diálise, quando ela é necessária, é óbvio que você não vai indicar para um paciente que não tem necessidade, mas quando ela é necessária, ela não só salva a vida da pessoa, como ela melhora a qualidade da vida dessa pessoa. Então, hoje eu tenho pacientes que são universitários, que fazem diálise e depois vão para a faculdade, empresários, pessoas que trabalham, que saem à noite, que se divertem e fazem a diálise. Então, graças a Deus, nós evoluímos também nisso. Que bom, que bom. Quais são os sinais mais comuns de que seus rins estão em perigo e você ignora? O primeiro sinal, que é muito comum e que a maioria dos pacientes ignoram, é que o paciente começa a urinar mais à noite do que durante o dia, porque o rim tem essa capacidade de concentrar a urina e ele vai perdendo quando a doença vai evoluindo. Então, o paciente começa a urinar mais à noite do que durante o dia. É uma inversão do hábito urinário. Isso, às vezes, confunde um pouco os pacientes, principalmente os pacientes do sexo masculino, porque o paciente com mais idade acaba tendo problemas de próstata e levanta várias vezes à noite para urinar. Mas esse é um dado importante para a pessoa ficar um pouquinho alerta. Olha, nossa, agora eu estou acordando 4 vezes à noite para urinar, eu acordava uma ou eu não acordava nenhuma vez. Então, isso é um dos motivos que deveria levar o paciente a procurar um médico. Então, beber pouca água é mesmo tão perigoso quanto dizem? É muito importante nós mantermos a hidratação adequada. Existem alguns trabalhos agora na literatura mostrando que talvez uma das causas de uma doença renal crônica que a gente não identifica o motivo seja uma desidratação crônica. Então, tem pacientes que bebem pouquíssima água, tem gente que não tem sede, isso é muito individual. Então, quando você questiona quanto que você bebe, todo mundo fala, eu bebo mais ou menos 1 litro. E quando a gente faz um teste de pedir um exame de urina de 24 horas para ver quanto o paciente urina, o que tem naquela urina de 24 horas, a gente percebe que o paciente urina mais 700 ml, 800 ml, ou seja, ele não está hidratado, ele não tem como excretar essa urina, porque ele não bebeu água. Então, é muito importante manter a hidratação. Eu falo para os pacientes, não precisa se afogar em água, não é para beber 6 litros de água, porque isso não vai resolver nenhum problema. Mas você não pode sentir sede, aquela sensação de que minha garganta, parece que eu estou no deserto do Saara, aquela boca seca, não pode ter durante o dia. Você precisa estar hidratado. Lembrando que não é só o verão que desidrata. No inverno, muitas pessoas usam ar-condicionado com ar quente ou fica com a casa toda fechada.